boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a Sra. Secretária e o meu colega e amigo Manuel Lara, agradecer pelo convite que foi-me endereçado e felicitar pela oportunidade desta iniciativa. Cumprimentar todos os colegas que falaram antes de mim, cumprimentar o Presidente da Secção Regional da Ordem dos Engenheiros, todas as autoridades civis, militares e religiosas aqui presentes, caros amigos e colegas. Vou tentar apresentar, como foi pedido, alguns contributos relativamente a esta influência que o homem tem tido na variação, portanto, de muitos aspectos da praia de produção. Tal como esta escultura, que hoje em dia faz parte dos nossos cenários em muitas praias, que representa o equilíbrio e a harmonia, e também gostaria, com os 7 temas deste sumário, tentar estabelecer uma harmonia entre o homem e a natureza. E isso que se pretende. Uma das primeiras causas, no nosso entender, está relacionada com a construção do Porto-Abrigo, iniciada em 1980. Segundo os registros fotográficos que dispomos, da fotografia do Museu Vicentes, a fotografia superior data de 1880, aproximadamente. Vimos um cordão do mar e uma praia em equilíbrio, né? Um equilíbrio, portanto, para essa data. Depois, em 1925, já depois da construção do Cais do Porto Santo, também vemos o setor nascente da praia em equilíbrio, portanto, ainda sem a construção do Porto-Abrigo. Tal como foi referido já aqui pelos colegas anteriores, e há a vantagem de falar sempre em último lugar, às vezes, na realidade, há uns milhares ou milhões de anos atrás, nós o que tínhamos na Costa Sul era uma morfologia com um grande arco que reunia o Ilhéu da Cal e o Ilhéu do Farol, desenhando uma grande baía que depois, com a erosão, acabou por dar origem aos boqueirões, ou, se me permitem a expressão, quebrar este grande arco nas pontas, portanto, nas suas extremidades. Sabemos que o primeiro projeto para a construção do Porto-Abrigo não foi esta zona, foi o calhau da Serra de Fora, no Porto dos Frades, mas ficava muito distante na altura, segundo os especialistas, e então resolveram construí-lo no extremo, portanto, nascente da ilha, junto à antiga fábrica de conservas do Porto Santo, numa área que, como estamos a ver, acabou por fazer uma perturbação muito grande relativamente à linha que até então se encontrava, julgamos nós, em equilíbrio. E que o início, já nos anos 80 da construção do Porto-Abrigo, vejam a grande plataforma que foi criada de aterro, a mobilização de materiais, a escavação que teve todo este setor nascente da praia, e que aqui podemos ver nesta fotografia que uma estrutura muito diferente daquela que temos atualmente, que é o contramolho do Porto-Abrigo, numa estrutura inflatida. Aqui vemos novamente, já numa fase mais evoluída do processo, se atendermos que perceber-se logo, no início, que o aporte de areia no interior da bacia portuária era muito grande. E então os engenheiros projetistas, o que é que fizeram? Acabaram por abandonar esta instalação de contramolho com a cabeça, curva, e prolongá-lo até à posição mais ou menos atual, retilínea. Foi aqui logo a primeira situação que se viu ou constatou da perturbação que o Porto-Abrigo podia ter. Fizeram-se, portanto, isto são dados da Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira e do Instituto Hidrográfico para as variações batométricas para um espaço de 10 anos entre 76 e 86, antes e já depois da construção do Porto-Abrigo. E o que se assiste, esta escala também aqui já foi referida, entre as variações em metros entre a remoção e a acreção da areia, isto é, a deposição da areia, constatou-se logo que junto ao contramolho, no molho principal, no interior e na parte posterior da bacia portuária, uma grande concentração de areia, isto é, acreção. Depois, os dados que foram disponíveis para o período 76-82, aqui ainda a construção, o contramolho principal, 82-86, já com o Porto-Abrigo construído, 86-93 e 93-2000, já com o cais, que foi a última obra grande que se fez para travar
a propagação da ondulação da marítima no interior da bacia portuária, o CAS, foi feito, portanto, em 1998. Nota-se, portanto, a grande concentração, atendendo à escala que nós temos aqui, de areia junto ao contramolho, à entrada do Porto de Abrigo e no interior da bacia portuária, nomeadamente na zona da atracagem, portanto, dos navios, neste caso do Lume Marinho, e também aqui no cais de descarga de cimento e de produtos combustíveis. Neste caso, o que é que podemos recomendar? É que a avaliação da dinâmica marítima, como aqui foi referido muito bem, é importante darmos continuidade a esses estudos. A quantificação do volume de areia existente na zona exterior da entrada e no interior da bacia portuária, se atendermos que a bacia tem uma área interna útil de 225 mm², de forma a garantir e ver se essas notícias que vêm ao público estão certas ou não, a navegabilidade, manobras de atracagem e desatracagem das grandes embarcações, nomeadamente mercadorias e passageiros. Uma coisa posso-lhes garantir, sei que no caso do navio que faz a descarga do cimento, o navio que faz a descarga dos combustíveis, só entra em regime de maré alta, garantindo as condições de navegabilidade e que é feito com o apoio dos rebocadores da Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira. Depois a dragagem do interior da bacia portuária e a sua exportação para a praia. Também aqui já foi falado, a importância, que falou o professor César Andrade, de essa realimentação ser feita. Mas, atenção, recomendamos que a análise textural, composicional e principalmente a parte química e bacteriológica, uma vez que estamos a falar numa bacia portuária, com hidrocarbonetos, onde as pessoas às vezes fazem muitas descargas no interior da bacia portuária, e que a qualidade balnear dessa areia para um regime de praias com bandeira azul nem sempre é a melhor. E, de facto, em 2008 demos essa colaboração na quantificação dos elementos químicos maiores e menores e também na parte microbiológica à PREM, no sentido de dizer que a areia não tinha condições para ser reexportada para a praia. Falando de dados, como engenheiro, em 2001, em 2008, entre 2001 e 2008, melhor dizendo, foram realizadas 3 operações de dragagem. Na 2001 dragou-se 112 metros cúbicos, 160 mil metros cúbicos em 2005 e em 2008 8 mil metros cúbicos. Esta última dragagem custou 300 mil euros, de acordo com as notícias publicadas na altura, e passado 2 meses e tal, a areia já não estava no local, foi toda remobilizada. E são as fotografias que vocês estão a ver, correspondem de facto a essa fase de retirada da areia do interior da bacia portuária, com auxílio de máquinas, e recolocação na zona balnear. É importante que se faça, mas é importante manter esta areia, fixá-la devidamente. Hoje de manhã, depois de ter solicitado vários dados, porque nós temos que passar uma informação correta, objetiva, pedi à Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira que me enviassem a partir de 2013, neste intervalo temporal 2009-2016, o que é que aconteceu no interior da bacia portuária. Sabemos que houve uma nova dragagem em 2013, não foram quantificados o volume de areia que foi retirado e que foi feita uma parceria entre a APRAM e a DROTA essa operação. Porquê? Porque isto, de facto, vai ter grandes encargos financeiros para todos nós. Este levantamento foi feito durante este ano pela Topom Madeira, numa parceria com a APRAM, sobre todas as infraestruturas que neste momento a bacia portuária e a zona envolvente têm. Um estudo extremamente importante, no nosso entender, face àquilo que se pretende. Ainda recentemente, ainda antes de participar nas atividades das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, estava eu no Lume Marinho e retirei esta fotografia, onde podemos ver grande quantidade de sedimento que se levanta após as manobras de ré das máquinas e as consequências que isso tem depois também no próprio barco, em conversas tidas com alguns comandantes, quando fazem, portanto, quando o barco é varado no mês de janeiro, a quantidade de areia que fica no fuso principal e o problema que isto tem para as máquinas e o desgaste que as próprias máquinas têm.
Também damos a nossa contribuição com os meios que tínhamos, nos levantamentos topográficos entre 98 e 99, período de verão, período de inverno, e na altura constatamos, de facto, aquilo que já foi referido, há uma grande acreção de areia neste setor, mas à medida que vamos caminhando em direção ao Vale da Ribeira da Fontinha, em frente ao Hotel Torre Praia, de facto temos aqui alguns setores onde isto acontece. E graças ao trabalho das máquinas e à carga sólida, grandes blocos que são lá colocados e grandes muralhas que têm sido edificadas, que ainda existem algumas dessas infraestruturas e também algumas casas de apoio à lanche. Assim sendo, e pela experiência que temos no terreno, graças ao excelente protocolo que a Porto Santo Line, que facilita-nos nas viagens, no transporte de carro, à equipa de investigadores, a custo zero, tudo indica que o setor compreendido entre a Foz da Ribeira da Vigia, no Vale do Touro, e a Foz da Ribeira do Tanque, apresenta um nível de exposição, é visão classificado, permitem-me arriscar, mas foi isto que nos deu, de acordo com as tabelas que nós tínhamos, risco alto é muito alto. Se não fosse, repito, a carga sólida colocada ao longo destes tempos, neste espaço temporal, 98, 2006, muitas dessas infraestruturas, nomeadamente o emissário que faz toda a ligação entre o centro da cidade até à estação elevatória de águas residuais da Bilra, já estava em risco. Valerá a pena aqui, e de acordo com alguns artigos de especialistas nessa área também, engenheiros de várias instituições portuguesas, avaliar o custo-benefício a longo a curto e longo prazo, envolvidos na recarga da areia, na colocação da carga sólida de blocos de pedra em diversos tipos de infraestruturas, casas de apoio à lanche, moradias, bares, condutas, porque tem sido isso um esforço grande feito pelo Governo Regional e também pela Câmara Municipal do Porto Santo. E aqui valerá a pena decidir quem deverá suportar financeiramente os riscos da erosão costeira, principalmente neste setor, se são as autoridades nacionais ou regionais ou os donos dos bens em risco. Porque isto é de todos nós. Vejam aqui a diferença de cota. Antigamente ninguém carregava os barcos às costas, eles entravam diretamente no regime de praia-mar. Vejam que neste momento são à volta de 2,5 metros, 3 metros. Aqui, à volta de 3 metros. Vejam aqui, esta fotografia é de 1999, salvo erro. Estas são de 2012. E quando vamos a trabalhar com a equipa da Topo Madeira, portanto no plano da organização Campo Baixo Ponta da Quilheta, tivemos a oportunidade também de constatar aqui as diferentes datas, 2013, vejam se não fosse as máquinas a colocar carga sólida, toda esta alimentação, a construção destas muralhas feitas pelo Governo Regional, estes bens já não estavam lá. Esta é a realidade, infelizmente, que temos. Aqui, para quem tiver depois curiosidade, consultar a revista Ingênio, que tem esta problemática também devidamente abordada, e no setor nascente, tanto para o lado do Cais como para o lado do Porto Abrigo, vejam a realidade a 13 de dezembro de 2013. Em fevereiro de 2016, esta muralha foi construída após a construção do Porto Abrigo, pertence à família Zinho, e segundo a família Zinho, antes da construção do Porto Abrigo, a praia-mar Baixa-Mar dava-se a cerca de 25 a 30 metros desta zona. Neste momento, se não houvesse esta muralha, aqui estamos a ver as fundações à vista, possivelmente grande parte de este logrador já não existia. Aqui, para ir de encontro àquilo que o professor César Andrade e Rita Borda falaram, vejam aqui, tem o bar de Tia Maria, a muralha do Ribeiro Salgado, em 14 de 12 de 2013, a capacidade de agitação marítima e de remoção sedimentar, que deixou aqui todo o lajedo, ou beach rock da praia à vista, para ver esse poder de remobilização. Também aqui falar que, no nosso entender, também contribuiu, portanto, muito para a tal dinâmica sedimentar, o que se perdeu da areia. Foi a Maré Negra, este grande desastre tipológico, que ocorreu a 15 de janeiro de 1990, que atingiu, portanto, o Porto Santo por cerca das 20 horas no Ilha da Cal, mas que, na realidade, os navios que vieram fazer o fim do ano à Ilha da Madeira já tinham interceptado as manchas de crudo. Vejam o quanto a gente podia ter-se precavido. Entre o dia 29 e 30 de dezembro de 89, e depois tivemos a Maré Negra atingir a Ilha da Madeira do Porto Santo quase
2 semanas depois. E se tivéssemos tido essa capacidade, tínhamos poupado muito da nossa praia. E porquê? Porque foram derramadas cerca de 30 mil toneladas de crudo, das 270 mil transportadas. Dou-vos o exemplo do navio petroleiro Prestige, que o desastre ecológico que ocorreu, portanto, na costa galega, que neste momento existem seguros ativos para fazer face à catástrofe provocada tanto em ambiente terrestre como em ambiente marinho, nas atividades económicas, transversais a todas, pelo esse grande desastre ecológico. Aqui toda a gente recebeu dinheiro e neste momento, passados, portanto, 26 anos, o que é que temos? O esforço de todos nós. Isto, portanto, são imagens de arquivo do Diário de Notícias do Funchal e algumas também do Jornal da Madeira, esta de 1990, aqui com o Hotel ES Novo Mundo, o atual Vila Baleira. Aqui junto ao cais, vejam a quantidade de sedimento que foi mobilizado, a quantidade de sacos mostrados pelo crudo, porque admite-se, segundo as notícias, que a camada de crudo tinha pelo menos 20 centímetros. 20 centímetros, não podemos estimar quanto é que absorveu de areia, mas que foi muita areia, de certeza absoluta que foi. A julgar porquê? Olha, hoje em dia passamos aqui, é o cartódromo do Porto Santo, é a zona onde neste momento temos o espaço de lazer, o parque de jogos, junto à Rocha Alta, ou as Pedras Altas, melhor dizendo, e que toda a parte inferior deste espaço é crudo. São coisas recentes que apagam-se na memória. Um outro local que foi utilizado também para depositar o crudo conjuntamente com a areia foi o Calhau da Serra de Fora, aqui com algumas caras ainda bem conhecidas, todos nós, e que, portanto, foi aqui depositado também um grande volume, para além do impacto que teve em toda esta zona. Vê-se aqui pela quantidade de bidões onde foi colocado e pela tal maré negra, não é? Que é assim designada. E aqui uma questão que se coloca neste balanço sedimentar entre o que se ganhou e o que se perdeu é quantas toneladas de areia foram retiradas com as 30 mil toneladas de crudo e que deixaram de alimentar a praia. Esta é uma boa questão, que eu também, sinceramente, não sei vos responder. A extração de materiais de praia. Também aqui já devidamente referido pelos outros colegas. Que experiência que temos? Olha, sabemos que nos anos 60, 70 e 80 do século passado foram retirados destes locais grande volume de areias para a construção civil e obras públicas e que deixaram estas duas grandes crateras, esta junto ao Colombos Rassor, esta junto ao Cabeça da Ponta, de grande impacto ambiental. Isto foi devido à retirada de areias para a construção civil e obras públicas, fundamentalmente. Sugerimos que, aproveitando esta geomorfologia, que se possam criar algumas infraestruturas de apoio à praia, muitas delas sugeridas em algumas unidades hoteleiras pela nossa equipa de trabalho, de forma a reduzir também o pisoteio. As areias provenientes das escavações devem ser utilizadas essencialmente na alimentação da praia e na reconstituição destas depressões. Porquê? Porque já falei aqui, inclusive, ano passado, quando me convidaram para o seminário do Ano Internacional do Solo, que foi definido o Ano Internacional do Solo ano passado pela Unesco. O problema é que nós temos no Porto Santo, que é a falta de solo útil, arável, para a agricultura ou para, portanto, a reconstituição do cordão do mar, porque foi deitado, infelizmente, muita volumes de escavação fora, no sítio, portanto, da Bilra, na costa norte, na Bahia, portanto, no Porto das Chalemas, entre outros locais, e que neste momento faz falta ao Porto Santo. Felizmente, há uma empresa que é a Indimate, que está a utilizar na zona das matas uma zona de exploração de pedra e está a aproveitar e a recondicionar todos os solos nesse local, a criar uma litoteca, um armazenamento de solos, que é uma preocupação aqui também da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, o armazenamento desses materiais. Sabemos, quem vai ao Porto Santo, quanto material foi tirado no período de verão, quando a praia neste setor estava assim e que foi colocado nos armazéns do Governo, junto à zona da represa do tanque. Muito material de praia tem lá. Porquê? Porque incomodava a passagem de alguns banhistas nesse setor de praia. A destruição e remoção do brejo de praia, portanto, destruir uma coisa, agora removê-la e deitá-la fora, ainda é um prejuízo ainda maior.
com algumas obras que se fez de emissários submarinos para captação de águas ou outros mesmo para as estações elevatórias. O cuidado de ter e vê-se a grande perturbação, não só na praia, mas também no cordão do mar, porque isto estende-se ao longo do cordão do mar. Tenho batido muito pelo lava-pés, não de Jesus Cristo, mas o lava-pés que conseguimos que fosse implantado na Câmara para reduzir este problema que o Porto Santo tem, que é a quantidade de areia que diariamente é eliminada nos esgotos, de unidades hoteleiras, de casas particulares, os problemas que isso tem nas tubagens e que está relacionado com a areia que os banhistas trazem aderida aos membros inferiores. E que, se a gente for montar o puzzle, cada uma destas contribuições vão representar muitos médicos cubos de areia depois de uma época balnear. Pode parecer uma coisa insignificante, mas esta, como recurso natural não renovável, deixa de alimentar a praia também. A construção de represas e açudes, também que já falada pelos dos colegas do início, portanto que diminui largamente o transporte sedimentar ou a alimentação da praia, que é uma questão que também nós temos aqui na Madeira, nas principais ribeiras que atravessam o Concelho do Funchal, ou estamos no Concelho do Funchal. Temos que repensar essa carga sólida, é que o litoral alimenta-se com o quê? Ou da erosão das rochas, ou de colapso de algumas arribas, formando feijões, ou da carga sólida transportada através das linhas de água. Fundamentalmente é isso que dá a alimentação. E aqui, na Ribeira da Fontinha, também com algumas represas, também mesmo acontece na Ribeira do Tanque. O abandono da agricultura, do cultivo agrícola e a falta de manutenção de vegetação no cordão do mar. A nossa experiência, ao longo do período de estudos e de observações, permite-nos, pelo menos para os sítios de Lagoa, Ponta e Cabeça da Ponta, verificar o soterramento de sebes, vedações metálicas, e aqui também vejam o conjunto. Estes postos têm à volta de 3,5 metros, foram colocados aqui junto ao Hotel Vila Baleira e neste momento só se vê a parte terminal destas vedações. Aqui na casa do Comendador João Barardo, que aqui há dias pedimos para nós ir lá, vejam como é que ele tem o logrador neste momento. E aqui também, perto do Hotel Colombos Resort, portanto numa casa particular, como é que a sebe que havia, a paliçada, as palmeiras já foram todas soterradas. Isto deve-se à falta de manutenção destes espaços, porque antigamente os agricultores cortavam as tamargueiras e faziam paliçadas tamargueiras para proteger os terrenos agrícolas. Estou a ver que o Dr. Gonçalo lembra-me quantas vezes estava no Hotel do Porto Santo e lá os colaboradores iam cortar a tamargueira, plantar a tamargueira, havia essa preocupação. Não só para os terrenos agrícolas, mas também para ter biomassa, que quem faz as petadas no Porto Santo sabe que isto é uma lenha preciosa. E esta planta, a Tamarix galaica, foi introduzida no Porto Santo, é uma planta do Mediterrâneo, portanto, muito adaptada para a parte da água salgada, com esse objetivo. Não foi para fixar a duna, mas sim para a produção de lenha por causa dos fornos da cal. Quando foi proibido não havia carvão mineral. Esta é a história do Porto Santo. Aqui, acho que é uma imagem imortalizada. A figueira não nos deixa mentir. Veja que mesmo assim ela sobrevive e ainda dá frutos. É uma figueira, permita-me, que eu sei que a doutora Susana Prado também tinha uma grande estima, onde o nosso saudoso amigo engenheiro Rui Vieira ia apanhar figos todos os anos. E vejam, de facto, aqui é um exemplo vivo de quanto há esta regressão. Aqui, em 2007, junto ao Colombos Resort, tínhamos esta pequena casa de apoio à lancha. No dia 4 de junho, um passeio na praia, nas ações levadas a cabo, vejam onde é que ela está. Só se vê parte aqui da cobertura. Um bom exemplo a seguir e a manter foi a solução adotada pela equipa de arquitetos paisagísticos, na unidade hoteleira do Pestana Donos Hotel, que serve para plantar. Sei que os coelhos depois tiveram aqui alguma ação, mas acho que valeria a pena, e aqui não sabia que estava cá, mas valeria a pena manter e, de forma tradicional, manter essas raízes que caracterizam o povo do Porto Santo.
Nessas grandes zonas onde foram exploradas areia, vê-se perfeitamente o abandono da agricultura, esta migração do cordão do mar. Também fizemos alguns levantamentos topográficos em outubro, março de 1928 e em julho de 98. Depois retomamos, numa parceria muito estreita, também com o professor César Andrade e a sua equipa toda. Na altura também a professora Susana Prado participou neste trabalho, no plano de urbanização Campo Baixo, Ponta da Quilhete. Um trabalho que fizemos entre entre a Foz do Ribeiro Coxino e a Ponta da Calheta, 109 perfis, aqui em colaboração com a Topa Madeira. Foi um trabalho que nos deu muito gozo de fazer e que depois acabamos por repetir, e foram perfis, portanto, bastante extensos, desde a Praia Mar, Baixa Mar, e entrava na zona do Cordão do Mar à volta de 120, 130 metros, onde era marcado toda, portanto, a vegetação, de acordo com esta legenda, e depois comparado o perfil que foi realizado em julho de 2008 com setembro de 2008, para vermos essa tendência espaço-evolutiva. Estes mesmos dados depois foram processados, criamos um modelo digital do terreno também aqui falado, os NDTs, e vimos como é que a areia foi sendo transportada de um sítio para o outro, as zonas da remoção, as zonas de acreção dessa mesma areia. Sei que a Secretaria também tem-se pautado e muito bem, no meu entender, e achamos que as construções instaladas sobre o cordão do mar e na zona da praia deverão estar limitadas ao essencial. Não podemos ter, por uma questão higieno-sanitária, casas de banho, garrafas de gás e uma pessoa a comer, principalmente em botijas de 90 litros, a comer nestas condições. Como toda a destruição do cordão dunar, o cordão dunar estava aqui, vejam que foi implantado sobre o cordão dunar todas estas estruturas. Aqui já é uma coisa mais recente, com o barquinho a dizer que é uma casa de apoio à lancha, mas isto de apoio à lancha não tem nada. O pisoteio e os passadiços sobre o cordão dunar. Em 2004, a Vice-Presidência do Governo e a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo construíram 7 passadiços ao longo da praia, com o objetivo dos frequentadores não perturbarem o cordão dunar, tendo a conveniência de reduzir o pisoteio e o número de acesso à praia, ou caminhos à praia, como se diz no Porto Santo. No nosso entender, estas estruturas foram muito mal projetadas. E porquê? Porque, mais uma vez, acabaram por turbar todo o cordão dunar, escavaram o cordão dunar e meteram a estrutura lá dentro, quando o que se vê, estas estruturas passam por cima da duna, da chardeira da duna, para evitar mesmo estes custos de manutenção anuais. Estão a ver estruturas montadas em 2004, estamos em 2016, os custos que estas estruturas têm anualmente, o que isto custa ao Governo, o que custa, penso eu, também à Câmara, para manter essas estruturas. Isto era o estado em 24 de fevereiro de 2016. O mesmo se passa aqui na Praia do Combo, na Praia do Ribeiro Coxino. Esta estrutura também está implantada, está perpendicularmente ao cordão do mar, e aqui a mesma coisa. Não houve esse cuidado. Apesar de tecnicamente ser recomendado que não se devia fazer esta estrutura desta forma. E isto o que é que obriga? Depois as pessoas vêm dizer, se o engenheiro está a ver, tiveram ali uma máquina, teve ali uma retroescavadora, e o governo não dá o exemplo. Não, agora temos é que, de facto, a retroescavadora teve que entrar aqui, teve que fazer manutenção, para permitir também que se depois, não só o carpinteiro pudesse colocar portanto, os porongos e todo este varandim, mas também depois o pintor viesse dar o verniz para a manutenção destas infraestruturas. Não se podia fazer isto fica com areia. Mas cortou-se de facto a tamargueira aqui. Cortou-se, vê-se as raízes todas numa tamargueira. Porquê? Porque esta estrutura também devia de estar mais elevada. O mesmo acontece, vejam a diferença, aqui e aqui, também teve que se afastar para depois, já nas obras, em 4 de 6 de 2016, pôr isto em condições. Depois temos aqui um problema, que as águas pluviais são drenadas para aqui, ninguém sabe o que é que vem de cá de cima, às vezes, e que depois vai escavando toda esta zona, depois a passadeira fica descalça e acaba por colapsar.
quase todos os anos, esta passadeira, a zona de acesso à praia, tem que ser reposta. Outro problema que o Porto Santo tem neste momento. Uma pessoa vai fazer uma viagem de um dia, muito promovida pelo Porto Santo Line. Chega ao Porto Abrigo e diz assim: quer uma zona de um balneário para mudar de roupa, para dar um mergulho, tomar um duche e voltar a vestir a roupa. Onde é que está essa informação? Onde é que eu posso fazer? Não há. Infelizmente não há. Dando apoio à Câmara Municipal do Porto Santo, a custo zero, que fica aqui referido, lançamos esta ideia de criar um contentor sanitário em vários locais e selecionamos 3 contentores sanitários para 3 praias diferentes. Praias que neste momento há parques de estacionamento, há acesso direto à praia, mas depois não está garantido o apoio balnear. E as consequências que vocês vão ver que isso tem neste momento. Então, o tipo de contentor é este. Infelizmente não chegou a se concretizar, e para a zona do Porto Abrigo, que é uma zona muito movimentada, vocês sabem que chegou o Porto Abrigo ao Parque Bravo, balneários estão fechados, vão ao Clube Naval, os balneários estão fechados. Porquê? Porque os banhistas vão todos fazer as suas necessidades aos bares, porque não existe um balneário de apoio. Isto é a realidade. Então, a Câmara tem um projeto idêntico a este que quer construir aqui nesta zona. Então, andei lá com os vereadores e com o Presidente da Câmara a ver vantagens e desvantagens e ver se, de facto, podia ser feito em concertação com as entidades responsáveis. E o que é que tem acontecido? As pessoas não têm local para fazer as suas necessidades e vão fazer na duna, na tamargueira. É esta a realidade. São milhares. Quem anda comigo na praia sabe que isto é uma realidade. E o problema é que isto depois desencadeia na praia do Porto Santo. Quando vocês, ainda aqui há dia estava com a engenheira Rubina, o que é que aconteceu? Vinha um turista da zona do Colombos e eu acabado de falar nisto, começaram-se todos a rir. E ele a disfarçar, tinha acabado de fazer as necessidades dele. Nitidamente. Porquê? Porque não há zonas de apoio à praia, de balneário de apoio à praia. Alguns contributos. Nem sempre a limpeza e a preservação da praia é levada em consideração, apesar das campanhas que são levadas a cabo. E deste último tive com a professora Eunice, que foi uma excelente campanha, onde senti-me altamente sensibilizado ver as escolas, a forma como tinham preparado devidamente a campanha para a praia. E um ato muito comum, que é apagar o cigarro e deixar ficar na praia, apesar de haver cinzeiros específicos para o feito. É uma praga na praia do Porto Santo, infelizmente. Infelizmente, como disse ainda há pouco, não só o lixo, mas, desculpa-me a pressão, mas esta mesma aderência, o arriar do calhau, de necessidades fisiológicas, havendo para os ambos os efeitos locais próprios. Desculpa-me, mas a ciência também compadece com o que é tradicional. E isto o que é que tem acontecido? Vejam, zonas da tamargueira na praia têm desencadeado a proliferação de determinadas espécies, nomeadamente os ratos, que contra o alimento e todas as consequências nefastas que isso traz para a saúde pública. Façam o trajeto a pé entre a Praia do Combro até, portanto, pela zona da Tamargueira até a Ponta da Calheta e depois vão ver se eu não tenho razão. Infelizmente esta é a realidade. E depois a proliferação de ratos, ainda ontem diziam no bar da Calheta que basta abrir o bar a quantidade de ratos que aparece por trás e que têm que arranjar soluções até começar a época balnear. Temos dado o nosso contributo. Aqui já muitas ações fizemos com os miúdos e professores pedagogos do abrigo Nossa Senhora da Conceição, a recolher o lixo ao longo da praia e depois depositá-los nos contentores devidos. Vejam, de facto, a quantidade de beatas que são recolhidas. Aqui, quer isto é muito importante, termos essa informação no Porto Santo. Esta terei no Algarve. Vejam o tempo que a natureza precisa para absorver ou decompor determinados tipos de materiais. A casca da fruta, o guardanapo de papel, uma coisa que se encontra muito no Porto Santo são fraldas de bebê, a meio da tamargueira, pontas de cigarro, pastilha elástica, o saco e copo de plástico, latas de alumínio, muitas delas, e também de vidro.
No Dia Mundial do Ambiente tivemos esta contribuição, portanto, ao longo da praia, como equipa, no sentido de sensibilizar miúdos e graúdos. Outros contributos, a minha tese de doutoramento em 2002, a publicação deste livro em 2003, aqui com a equipa presente o plano de urbanização Campo Baixo Ponta da Quilheta durante quase 2 anos e meio, apresentado no dia 17 de dezembro de 2008, acho que foi um excelente contributo de todos, aqui com alguns trabalhos multidisciplinares desenvolvidos. Foi a série televisiva Pedras que Falam, o programa 6, publicado em 2008. A 10, onde o professor César Andrade teve uma colaboração extremamente importante, que foi dedicado ao programa 10 à dinâmica do litoral sul da Ilha do Porto Santo, passado, presente e futuro. Algumas publicações, alguns cursos. A promoção, que a senhora secretária falou muito bem, sobre a Praia do Porto Santo, 7 Maravilhas Praias de Portugal, onde a Praia do Porto Santo é vencedora na categoria de praias com dunas. Alguns cursos aqui organizados pela engenheira Rubina e pela Câmara. Participamos também no Segredo Mais Bem Guardado e fizemos já por diversas vezes a proposta de classificação da praia como geossítio de interesse municipal e local. Acho que era extremamente importante protegê-la. Esta campanha de divulgação, infelizmente, não foi posta em prática. Lançamos o repto a algumas instituições com a toalha de papel de um tabuleiro, muito parecida aqui, passa a publicidade, esta está no Teatro Municipal, onde era dividida em quadrículas, era dobrada, vinha no bolso, e que o passageiro, durante 3 horas e meia, está no interior do lobo marinho. Ia fazendo palavras cruzadas com os filhos, ia sabendo o que a Praia de Porto Santo tem diferente. Esta Praia Dourada, que é um legado único, tinha várias quadrículas, tinha um mapa colocado no meio, com a zona dos contentores sanitários, balneários, zonas onde estão os passadiços, porque esta informação não existe. E era importante existir. E nós, em 3 horas e meia ou 3 horas dentro de um barco, temos tempo para fazer muita coisa. E isto, acho que era uma campanha que podia resultar muito bem como uma campanha pedagógica, no sentido de preservar a praia. Como aqui foi referido, a areia carbonatada biogénica é um recurso natural não renovável. Os recifes, aquela ilha tropical que tivemos no Porto Santo há 30 mil anos atrás, deixou de fabricar estas areias. Temos que gerir a areia que temos neste momento disponível. É um recurso, no nosso entender, estratégico para o desenvolvimento sustentável da ilha do Porto Santo. Vejam que desde a agricultura, e o tão bom e saborosa, como já dizia o Max, é a uva do Porto Santo, devido aos seus calcisolos, aos seus solos de areia. Mas que nem sempre essa areia é utilizada devidamente e basta 60 euros para termos um cântaro com 3 metros cúbicos e encher uma vala. É um recurso não valorizado até então. Os calcoarnitos ou areia cimentada foi utilizada na indústria também para a obtenção de cal. Também foi utilizado nas matamorras, na recarga da praia, nos tratamentos seja em ambiente naturais ou artificiais e também, mais recentemente, na dermocosmética e na dermoterapêutica. Quero agradecer à Universidade de Aveiro, à minha unidade de investigação, à Porto Santo Line Grupo Sousa pelo apoio que tem-nos dado, portanto, nas passagens e no transporte, às vezes de viatura, para podermos fazer estes registros praticamente 3 em 3 meses, e há alguns levantamentos, à Câmara Municipal do Porto Santo, à Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, mais uma vez, pela oportunidade que me deram, pelo convite que me fizeram estar cá presente. Muito obrigado. À Administração de Portos, pelos dados cedidos, à Topa Madeira, pela excelente parceria, ao Arquivo do Diário de Notícias e do Jornal da Madeira, à Fotografia Museu Vicentes, à João Amado e Madeira Rochas. Trago para finalizar esta fotografia que disse o meu compromisso este ano era divulgar o coração de Maria e o coração de Jesus. E o que eles representam, não sei se muitos de vós sabem, como estamos a trabalhar com materiais de praia, estes são materiais de praia, uma calçada madeirense, algo que nos identifica como arte de pavimentação única no mundo, no adro da igreja da Nossa Senhora da Graça no Porto Santo. Eu vou ficar com o coração de Maria, que diz, cede à minha salvação. E vocês vão ficar com o coração de Jesus, porque eu tenho confiança em vós. Muito obrigado.